Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Vamos fazer a nossa preparação musical e a gente já dá início ao nosso estudo. Deixa eu puxar a letra da música antes que eu me esqueça. Deixa eu ver se ela está aqui. Esqueci de mandar. Só um minutinho que eu vou trazer a letra para vocês poderem acompanhar. Aqui. Vou ficar fora um minutinho e já volto. Rapidinho. Eu vou compartilhar aqui com vocês a letra da música para vocês lerem. Vou tirar os comentários temporariamente, depois eu volto para vocês, para a gente poder dar início. Quando a luz da esperança acender para sempre, o amor vai guiar a nova geração. Quando a força da mente for maior que a da fera, a paz vai reinar em nossos corações. Lembre de abrir os olhos e ver como é lindo o sol colorindo a chuva, pintando um arco-íris no céu. Lembre de ser alegre, sorrir para a vida, fazer a estrada florida, crer no milagre do amor. Mensageira da paz, voa a canção, sonhar nunca é demais, sonhar nunca é demais. Voa a canção, mensageira da paz, voa a canção, sonhar nunca é demais, sonhar nunca é demais. Para pá, para pá. O amor vai guiar a nova geração. Para pá, para pá, para pá.
Boa noite, pessoal que está chegando agora. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Convido a todos para que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos, que possamos mentalizar muita paz, muito amor. Que nesse momento possamos nos desligar de tudo que acontece na nossa vida, que possamos dedicar esses minutos para o nosso lado espiritual, para a nossa higiene mental. Assim elevados pela vibração da canção, pela concentração dessa conexão, vamos sentindo a presença dos espíritos amigos, vamos saudando os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, gratos pelos momentos de inspiração, pelos momentos de proteção. Saudamos os mentores do Espírita Soul, falando de espíritos que trabalham na dedicação e divulgação deste Evangelho, de todos os conteúdos voltados ao Espiritismo nessa página. Esses amigos que também nos acompanham ao longo da semana, auxiliando nas lembranças daquilo que estudamos, no nosso trabalho de reforma moral. Vamos sentindo a presença dos mentores dos nossos lares, companheiros que nesse momento nos dão toda e qualquer sustentação. Que auxiliam para que o nosso ambiente em nossas casas seja o mais agradável, seja o mais fortalecido possível, para que em nossos lares tenhamos os momentos de reflexão, os momentos do trabalho do Evangelho em nós, do perdão, da aceitação, da resignação. E assim nesse momento nós abrimos as portas do nosso lar para as equipes espirituais responsáveis pela limpeza e higienização dos ambientes, permitindo a entrada dos índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos. Esses irmãos vão entrando em nossas casas, vão passando por todos os cômodos, higienizando, retirando formas pensamentos, miasmas, placas negativas, vão queimando tudo com seus incensos, com suas ervas, passando por todos os cômodos. Que irmãos que tenham a necessidade possam ser resgatados. Vamos higienizando os nossos lares, vendo ele mais limpo, mais preparado para o nosso Evangelho. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais seus soldados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade. Que ao longo dessa semana só possa permitir aquilo que for autorizado pelo Pai. Que a nossa casa vira uma fortaleza de luz. Olhando de fora, nós vemos envolto em uma cúpula, protegido contra todo e qualquer mal. No seu alto, um farol luminoso, uma bandeira branca hasteada. E a espiritualidade nesse momento
possa ver que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho no lar. Que possam se fazer presentes os irmãos necessitados da palavra de Jesus, de todo o seu Evangelho. Nos ligamos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo e dos apóstolos, dos primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala. Esses irmãos exemplos na dedicação da divulgação do Evangelho do Cristo, na dedicação da vivência do Evangelho do Cristo. De mãos dadas a eles, vamos até a nossa Mãe Maria de Nazaré. Sentimos a sua presença, o seu amor, o seu carinho de mãe, que nos abraça, que nos consola. Colocamos em suas mãos as nossas dificuldades, as nossas aflições. E assim nos ligamos ao Cristo. Vamos abraçar esse irmão, sentindo todo o seu amor nos envolver. E agradecemos por nos deixar no caminho da felicidade, da nossa transformação. E junto a Ele vamos ao Pai. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui hoje, por termos a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, as nossas dificuldades, as oportunidades, tudo que somos, tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. E damos início a esse Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar por aqui. Capítulo 17, Sede perfeitos. Hoje nós vamos estudar a virtude. Quem quiser acompanhar, pegue o seu Evangelho. Vamos fazer a leitura junto. E quem quiser preparar uma água para ser fluidificada depois, já deixa no jeito também, para não correr em cima da hora. Então vamos lá. A virtude, François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Então a gente já estudou um pouco sobre o homem de bem, alguns capítulos atrás, e esses são algumas das virtudes para que a gente consiga se transformar nesse homem de bem. Essas são algumas sugestões, que esse espírito amigo acaba nos trazendo, e a gente pode tentar aplicar ele das mais diversas formas na nossa vida, Então, quando a gente falar em ser bom,
A gente vai pensar ser bom na nossa casa, ser bom no nosso trabalho, ser bom com as pessoas que cruzam o nosso caminho nas ruas. Então, ser bom para com todos. Ser caridoso, respeitoso com as pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, a gente vai achar em todas essas qualidades alguns pontos que nós temos, que nós talvez sejamos excelentes. Vamos achar que nós somos excelentes em alguns lugares, mas em outros lugares talvez a gente ainda tenha defeitos, né? A gente não consiga administrar esses sentimentos e trabalhar eles tão bem com determinadas pessoas. Então a gente acaba sendo falho. E é isso que a gente acaba precisando ser, né? Trabalhar para que a gente consiga sublimar esses sentimentos em todos os lugares que a gente esteja. E aí a gente tem que usar, né, essas virtudes para a gente alcançar o ápice da nossa excelência como ser, como espírito. E quando a gente consegue atingir o ápice especificamente naquele ponto que eu preciso trabalhar, né? Então eu preciso ser mais modesto. Na minha casa eu sou modesto, mas dentro do meu trabalho eu sou arrogante. Na hora que eu consigo atingir o ápice da modéstia em todos os lugares onde eu estou, a gente se sente pleno. E aí a gente, de fato, vai se sentir melhor, vai se sentir uma pessoa abençoada. Infelizmente, dando continuidade aqui, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é um virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. Então, por nós não sermos esse mar de perfeição, né, esse ser maravilhoso que a gente adoraria ser, que a gente busca, essas nossas virtudes, como eu falei, elas vão carregar pequenas falhas. A gente pode ser perfeito em algumas delas, mas em outras a gente vai ter pequenas falhas. E o interessante é que às vezes a gente passa por alguma situação na nossa vida que a gente é colocado numa situação adversa para trabalhar aquele sentimento e a gente nunca conseguiu vivenciar. E aí a gente é colocado meio que à prova, né? Então a gente pode ser excelente no que a gente faz, mas eu preciso às vezes ter o meu ego massageado. Então eu sou melhor, profissionalmente falando, sou melhor naquilo que eu faço. Mas se eu não tenho alguém para massagear o meu ego, alguém para ficar falando que eu sou muito bom naquilo, se eu ficar buscando e pedindo para que as pessoas digam que eu sou bom, que eu sou o melhor, que me bajulem, eu ainda estou falho naquilo, porque a gente não tem essa necessidade, né? Infelizmente isso ainda acaba sendo combustível, né? Ainda precisa nos alimentar como seres materiais que estamos nesse momento. Mas a gente precisa a todo momento sair dessa, né? Perceber, se superar e entender que nós somos seres fantásticos e sem a necessidade de as pessoas ficarem falando, das pessoas ficarem me bajulando. Por quê? Se eu falho em algum momento naquilo que eu estou fazendo, eu acabo escondendo porque eu me acho muito bom, né? E eu não falho, eu sou perfeito. E eu acabo me escondendo através das desculpas de terceiros, né? Foi problema do outro, foi coisa que o outro me entregou e eu fiz errado. A gente tem muito esse hábito, né? A gente não aceita correções nossas. A gente tem dificuldade para isso. E a gente corre o risco de ficar melindrado. Então, eu estou sempre sendo elogiado. Se alguém vem e me corrige, eu vou virar a cara para essa pessoa. Vou me sentir mal. E isso, para o nosso espírito, não é saudável. Por quê? Os nossos atos de bondade, eles só precisam ser mostrados para quem? Para Deus.
não para os homens, eu não preciso de vitrine, né? A gente não tem essa necessidade, mas a gente ainda se alimenta um pouco disso. A gente vai percebendo e vai se livrando um pouco ao longo do tempo. E isso não é saudável porque às vezes acaba se tornando vícios. Isso não é saudável porque eventualmente a gente pode manter um padrão repetitivo disso. E a hora que alguém fala mal, que alguém discorda, eu vou mentir. Eu vou, como eu disse, vou terceirizar a responsabilidade. Eu vou criar sentimentos ruins dentro de mim em relação àquelas pessoas. Podem gerar doenças. Então a gente tem que se trabalhar, acerca dessas questões. Dando continuidade aqui, São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso, e assim muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento. Então, eu fui dar uma pesquisada. São Vicente de Paulo foi um francês, um sacerdote católico francês, viveu entre 1581 e 1660, e ele foi designado para trabalhar num vilarejo. E o trabalho de caridade dele foi tão bom que ele foi ganhando bastante visibilidade na Igreja Católica no período que ele viveu, e ele tinha uma mediunidade de cura. Então ele ajudou muita gente, assim como Ars. Cura de Ars se trata de João Batista Maria Vianney, outro sacerdote católico, francês também. Ele viveu depois, quase 100 anos depois, 1786 a 1859, e Cura Ars também foi um espírito que praticou muita dedicação, né? Perdão, corrigindo, o São Vicente de Paulo era um padre que trabalhou muito a questão da caridade, e Cura Ars, pelo nome, de fato, era responsável pelas curas, tinha essa mediunidade de cura. Então, o que ele diz aqui em relação a esses dois espíritos, né? Que eram espíritos que se sentiam pleno naquilo que eles faziam, que era o bem, se sentiam virtuosos e faziam isso sem se preocupar com a visibilidade que a igreja teria em cima deles, sem ganhar dinheiro em cima daquilo que as pessoas esperavam deles. Eles faziam simplesmente por prazer e para Deus. Eram espíritos extremamente dedicados. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Então a gente tem que aceitar esse convite com bastante atenção, esse convite que ele nos faz aqui, né? Para sermos virtuosos no bem. Que a gente possa perceber, né, quando a gente estiver aplicando essa falsa modéstia, né, que a gente possa observar as pessoas também no comportamento delas, como elas agem, fazer, observando elas, uma avaliação do nosso comportamento. Se nós, por vezes, não estamos agindo como o lobo em pele de cordeiro, né? Então, tendo determinados comportamentos onde a gente deixa o nosso orgulho, a nossa vaidade acima das nossas qualidades, e as nossas qualidades acabam ficando muqueadas ali, né? Esquecidas, escondidas, que a gente tem que justamente expô-las, né? Sem medo da falha, porque elas vão acontecer, e a gente
tem muito receio, né, de errar e de ser exposto. Quando a gente entende, quando a gente é mais jovem, a gente apanha pra caramba em relação a isso. Porque quando a gente é jovem, a gente odeia ser julgado, né? Aliás, quando a gente gosta de ser julgado, mas quando a gente é mais novo, a gente tem menos tolerância a isso. Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais cascudo também. A gente vai entendendo que não é desse jeito, que a gente tem a vida aí para aprender e que determinados comportamentos que a gente tem, a gente precisa de tempo. E a gente, se quiser e achar que aquilo é importante pra gente, vai fazer uma mudança, né? Vai fazer uma transformação em cima daquilo. Mas tem que querer também. E se a gente abre essa proposta de mudança, de transformação, em algum momento a gente começa a fazê-la. E a gente não está mais preocupado com os erros, porque a gente sabe que eles virão, mas que faz parte do fruto de um trabalho que lá na frente a gente não vai mais cometer determinados erros, determinadas falhas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila por essa única razão todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o sente bem, o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera o amor próprio. Então, que nós não sejamos falsos nas nossas ações e nos nossos comportamentos. É melhor a gente demonstrar essa fraqueza que eu mencionei, sendo verdadeiros, do que depois a gente ser desmascarado pelos nossos orgulhos, porque lá na frente, em algum momento, a gente vai evidenciar que aquilo que a gente está usando é uma máscara. Há mais de 20 anos atrás, eu estava fazendo uma dinâmica junto com um grupo de trabalhadores da casa que eu convivia, e a dinâmica era você trazer uma característica daquela pessoa. E uma amiga minha falou para mim que eu era transparente. Eu demorei muitos anos para poder compreender, para entender o que ela quis dizer, né? Porque como que transparente é uma qualidade? E aí hoje sou muito grato pela percepção que ela teve, né? A gente era muito jovem ainda, porque e quanto mais jovem a gente é, mais defeituoso a gente é, né? Mas ela via alguma coisa diferente ali. Então, os nossos vícios, nossas virtudes, quando a gente é mais novo, também eles são mais expostos, né? A gente faz mais ações, gera mais inconsequência, pensa menos, né, no que faz, mas a gente também coloca muito do nosso emocional, aquilo que nós somos. Então, a gente vai aprendendo que a gente não é perfeito, né? A gente, na verdade, tem uma excelência de perfeição hoje que pode ser melhorada amanhã. Então, a gente tem que ter essa noção de que nós precisamos ser sempre mais capazes do que nós somos hoje. E essa transparência, né, ser de fato quem nós somos, sem máscaras, aonde quer que a gente esteja, permite a gente experimentar, né, as sensações em todos os lugares que nós formos, experimentar os sentimentos em todos os lugares que nós formos, podendo ser bons ou sendo ruins, porque se forem ótimos os sentimentos e as ações, maravilha, vamos aplicar mais nas nossas vidas, sem medo, sem receio do que o outro vai julgar. Então, se eu sou um cara pleno dentro do centro espírita, eu vou ser pleno também no meu ambiente de trabalho. Ah, mas lá as pessoas não são espíritas, elas vão julgar o seu comportamento bom às vezes, quando você for pagar o mal com o bem. Não faz mal. Você estará sendo sincero nas suas atitudes, você não estará usando uma máscara para que você seja bem visto entre aquelas pessoas. Então, se ela for ruim,
também é bom. Por quê? A gente não vai ter martírio, né? A gente vai falhar e vai perceber, caramba, olha o que eu fiz, isso não é legal, esse tipo de comportamento não é legal, sentir isso que eu senti daquelas pessoas não é legal, fazer coisas que elas fazem, né? Aquele Maria vai com as outras, só porque eles fizeram também não é legal, isso não me pertence, isso não é meu. Então, a gente simplesmente nos entende como funciona o jogo da vida e bola para frente, né? A gente vai ter sempre o aprendizado da boa ou da má experiência para que a gente mantenha aquilo que é bom e não repita aquilo que nós falhamos. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, estultícia, aqui que ele fala, né, para a gente não se entregar a esta estultícia, é uma característica estúpida, né, uma característica tola, para a gente não se entregar a isso. A virtude é o resultado dos sentimentos de verdadeira, de legítima fraternidade. Então, quando eu sou virtuoso, né, o resultado dessa virtude é quando eu sou pleno, numa sincera fraternidade para com as pessoas que eu convivo. Então, pega todas aquelas características do começo que estão no primeiro parágrafo. Quando eu consigo trabalhar ela de uma forma plena, ou quando eu consigo trabalhar ela de uma forma coletiva, de uma forma universal, eu vou estar praticando esse sentimento de legítima fraternidade. E olha que bacana a gente conseguir tratar todas as pessoas de uma forma igual. É difícil, não é fácil. É um trabalho de cada dia. Mas ela vai trazer resultados fantásticos para a nossa vida. Vai trazer resultados maravilhosos para nós e vai trazer resultados maravilhosos para aquelas pessoas que também convivem conosco. Todos serão beneficiados, né? Porque a gente vai estar replicando basicamente comportamentos cristãos, comportamentos que vão nos fazer bem, e se vão nos fazer bem, naturalmente também farão bem aquelas criaturas que estarão conosco, né? E isso faz com que a nossa vida seja mais leve, que a nossa vida seja mais tranquila. Quem gosta de passar por maremotos, né, turbulências? Quem gosta de viver sempre em conflitos? Ninguém gosta disso. Ninguém dorme tranquilo assim, né? A gente sempre vai ter medo das pessoas, medo do que elas vão estar pensando da gente, vai estar sempre olhando as pessoas com um olhar às vezes equivocado do que elas estão pensando da gente, mas sempre pisando em ovos, né? O que será que eu faço agora para que eu não seja julgado por aquelas pessoas? E isso não é naturalidade, isso não é transparência. A gente vai estar se formatando, se adaptando para alguma coisa que nós não somos. Essa adaptação, ela não é total prejudicial a nós. Ela tem um determinado valor em alguns momentos, como por exemplo, quando eu chego num ambiente novo, né? Se a gente chega num ambiente novo que a gente não conhece ninguém sai metendo louco, não é verdade? Você não é transparente, nem pode, porque você não sabe como as pessoas são, como elas pensam. Eu não posso chegar num ambiente, sei lá, um trabalho novo e sair pregando o evangelho espírita, né, com o viés espírita para as pessoas. Por quê? Porque eu não sei qual é a religião delas, eu não sei se elas concordam comigo, eu não sei se elas estão predispostas a me ouvir. Eu vou estar faltando com respeito para com elas. Então a gente observa como é o lugar, como são as pessoas.
Isso é até importante porque a gente vai aprender a lidar com cada pessoa de uma maneira diferente. E a gente consegue, com essa transparência, fazer isso. Porque eu vou estar usando o amor que aquela pessoa precisa, o amor que eu tenho para oferecer para todos vai ser igual. Mas para cada um eu vou aplicar da forma que ela precisa, na correlação para comigo, para com as outras pessoas. E isso faz com que as pessoas enxerguem a gente de uma forma mais transparente também. Porque ela vai ver todas as nossas potencialidades e, claro, vai acontecer o risco da gente expor as nossas falhas, os nossos defeitos, e a gente tem que pegar esse aprendizado aí, colocar no bolso e entender para que a gente não repita mais. Maravilha? Obrigado aqui pelo comentário do excursionista do universo, coerência e autenticidade, mas o mais beneficiado somos nós mesmos. Sempre os mais beneficiados somos nós mesmos. Eu falo, gosto de repetir isso também. Esse evangelho aqui, ele é muito bom para todos nós. Maravilhoso para todos nós. É ótimo para quem não consegue fazer o evangelho, para quem não tem a disciplina, para quem não consegue parar um dia, uma hora para fazer. Mas, quem é o primeiro beneficiado ao estar fazendo? Sou eu. Né? Nós, quando realizamos uma boa atitude, uma boa ação, ou uma ação que vai ser útil, ela vai beneficiar primeiro a todos nós, aquele que executa, né? Porque sempre tem o aprendizado. Deu para pegar a lição da virtude de hoje, gente? Entenderam, compreenderam? Cliquem aí no coraçãozinho para eu saber. Hoje vocês ficaram mais quietinhos, né? Foi um tema mais cabeça, digamos assim, um tema mais de reflexão. Ao longo da semana vão ter várias postagens aí no nosso perfil sobre isso. E é aquilo, né? Quem tiver conhecer pessoas, tem dificuldade para fazer o evangelho, para colocar o evangelho em prática em suas casas, indica aqui o nosso perfil. É uma forma que a gente tem para poder auxiliar a todos, certo? Então a Edna já está colocando aí o nome das pessoas em vibração, vocês já podem começar a digitar, não esqueçam das águas fluidificadas. Vamos lá. Vamos então mais uma vez fechando os nossos olhos, vamos fazendo uma conexão com a espiritualidade maior. Possamos dar as mãos para esses companheiros que estão conosco na noite de hoje. Gratos pelo aprendizado. Que possamos assimilá-los. E que nesse momento de vibração, possamos emanar de nós todos os melhores sentimentos que nós temos. Vamos deixar sair do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, as melhores vibrações que nós temos nesse momento. Vamos sair sentir de nós, direcionando nas mãos da espiritualidade. E que essas boas vibrações possam ser emanadas para o universo, pelo bem universal, pelo bem do planeta Terra, pelos povos que aqui vivem, pelos irmãos que vivem dificuldades de desastres naturais, guerras, por aqueles que passam fome, vivem na miséria. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por toda a nação. Vibremos pelos estados, pelos seus dirigentes, por Brasília,
pelos políticos que lá estão. Vibremos aquelas pessoas que estão nas ruas, sem lar, sem uma família, abandonados. Que elas possam sentir nesse momento um caloroso abraço, que possa renovar as suas esperanças. Vibremos aos orfanatos, às crianças que lá estão, aos asilos, os seus idosos, aos encarcerados nas prisões, as pessoas que estão adoentadas, acamadas em suas casas, seus cuidadores. Toda e qualquer pessoa que sofre de violência doméstica. Vibremos pelos hospitais, pelos leitos de UTI, pelos profissionais da saúde, pelos desencarnados da Covid e seus familiares. Vamos vibrando pela cura de Elane de Gonçalves Siqueira, Teotônia Aguiar Rodrigues, Cíntia Lemos Carvalho, Iede Barbosa de Miranda Dias e Jéssica Maia Lamunier. Pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, da Edna, Edson, Edilene, Esmeraldina, Lauro, Cecília Cristal e Jéssica Lamunier. Vibremos por Maria de Lourdes Bertelli Marinho, Marcela Mariano de Souza e família, Carlos Oliveira, Marcelo Ferreira, Sidney de Lima Batista, Elizabeth Rossi, a Gisele de Cássia Pérez, Leonardo do Prado Moreno, a família Marinho, família Bertelli, família Marco Batista, a família Marco e a família Batista, a família Montanha e a família Vaz. Na minha cidade também teve um policial que também se suicidou, eu não me recordo o nome dele agora, mas que possa receber as vibrações assim como a Carlinha trouxe. E vibrações para Yasmin Santos Silva. Que todas essas almas possam receber esses bons fluidos, essas boas vibrações, possam auxiliá-las de alguma forma. Que aqueles irmãos que não puderam estar presentes no Evangelho de hoje também possam receber essas boas vibrações neste momento em que assistem. Pedimos que as equipes de Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocar nelas os remédios necessários para as necessidades de cada um. Vamos subir pedindo também vibrações para nós mesmos, que possamos ser abençoados, que durante a nossa noite de sono, no repouso do nosso corpo, esses fluidos possam fazer um efeito, possam nos fortalecer para mais uma semana, nos dando coragem, nos dando energia e boas forças para as dificuldades que possam aparecer. Vamos agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade do encontro, pedindo a Ele que nos envolva no seu amor ao longo dessa semana, que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal. Possamos manter essa proteção com as nossas boas palavras, com os nossos bons sentimentos, com as nossas boas ações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos,
para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado aqui pelo comentário também da Mara Santos. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Uma semana maravilhosa aí para vocês. Possamos estar juntos aí, conectados em pensamentos, os nossos aprendizados aí do Evangelho, tudo que nos foi instruído na noite de hoje. E que domingo que vem possamos estar juntos mais uma vez nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. E continuem acompanhando aí os nossos conteúdos para a gente poder estar mais ainda ligados, tá bom? Beijo a todos, bom descanso, boa noite, gratidão, ótima semana. Valeu!